Fala pessoal, semana de super quarta com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Também decisão no Japão, Suíça e Reino Unido. Inflação britânica e na zona do euro e pedidos iniciais de seguro-desemprego e, é claro, o desempenho das principais bolsas. Esse é o Active Drops, trazendo as principais notícias do mercado essa semana. Na reunião da última terça-feira, o Banco do Japão decidiu por manter as taxas de juros em 0,5% e anunciou uma diminuição do ritmo de redução do seu balanço patrimonial para o próximo ano, em uma decisão unânime. Essa decisão reflete a abordagem cautelosa da instituição em remover gradualmente os estímulos monetários implementados ao longo da última década para suavizar os impactos na economia. A quarta-feira começou agitada já com os dados de inflação no Reino Unido. A inflação anual ao consumidor registrou uma leve queda em maio, atingindo 3,4% de acordo com os dados da ONS. O resultado representa uma desaceleração em relação aos 13,5% registrados em abril. Entretanto, o resultado em maio superou as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam uma alta de 3,3%. Na análise mensal, o CPI britânico teve o aumento de 0,2% em maio, valor acima da projeção da FactSet. Em contraste, o mês de abril havia apresentado uma elevação acentuada de 1,2% em relação ao mês anterior. Já o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, manteve-se em 3,5% em maio na comparação anual, alinhado com as previsões do mercado. Também na quarta-feira, a Eurostat divulgou a inflação ao consumidor na zona do euro, que desacelerou para 1,9% em maio, uma queda em relação aos 2,2% registrados em abril. A expectativa dos analistas consultados pela FactSet era de 2%. Já o núcleo do CPI também perdeu força, subindo 2,3% em maio na comparação anual, após um aumento de 2,7% em abril. Na comparação mensal, tanto o CPI cheio quanto o núcleo da zona do euro mostraram estabilidade em maio. Já nos Estados Unidos, tivemos os pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana encerrada em 14 de junho, que caíram em 5 mil, totalizando 245 mil pedidos, vindo em linha com as expectativas dos analistas. Apesar da queda, o número se mantém próximo dos maiores níveis nos últimos 8 meses. Além disso, os pedidos contínuos também apresentam uma leve redução para 1.950.000 na semana anterior, conforme os dados divulgados pelo Departamento de Trabalho americano. Horas depois, o Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, decidiu por manter os juros na faixa de 4,25% e 4,5% ao ano. A decisão unânime, já esperada pelo mercado, marca a quarta manutenção consecutiva com as taxas nesse patamar desde dezembro do ano passado, quando o ciclo de queda iniciado em setembro de 2024 foi interrompido. Apesar de preverem 0,5% de corte nos juros ainda este ano, o Fed reduziu as projeções para 26 e 27, esperando apenas um corte de 0,25 ponto percentual em cada ano. Essa cautela reflete a expectativa de uma inflação mais alta, influenciada por tarifas e um cenário estagflacionário para a economia, com crescimento mais lento, desemprego em alta e inflação acima da meta de 2% até o final de 2025. E fechando a super quarta, o Copom, também em uma decisão unânime, optou por elevar em 25 pontos base a Selic, chegando a 15% ao ano. Este é o patamar mais alto desde maio de 2006. Havia um sentimento misto na expectativa da decisão. A maioria dos analistas esperava uma manutenção da Selic. Os analistas consultados semanalmente pelo Banco Central apostaram por 6 semanas consecutivas que o aumento nos juros se encerraria na reunião desta semana. Das 32 instituições financeiras consultadas pela agência Bloomberg, apenas 12 acreditavam na alta. E na quinta-feira foi a vez do Banco Nacional Suíço zerar as taxas de juros, a fim de conter a valorização do franco. Essa é a 6ª redução consecutiva do banco, uma medida que já era esperada por economistas consultados pela Bloomberg, devido à força da moeda que levou à queda nos preços ao consumidor pela primeira vez em 4 anos. E fechando a semana, o Banco da Inglaterra decidiu por manter a taxa básica de juros em 4,25%. A decisão, com 6 dos 9 membros votando pela manutenção, enquanto 3 optaram por um corte de 25 pontos base, levou economistas a prever que o próximo corte nos juros só deve ocorrer em agosto. O banco alertou que a incerteza global permanece elevada, com os preços da energia subindo devido à escalada do conflito no Oriente Médio. E vale lembrar que a inflação ainda segue muito acima
acima da meta de 2% estipulada pelo Banco Central. Em resumo, na semana, os principais índices americanos S&P 500, Nasdaq e Dow Jones operam com leve queda de 0,5%. Na Europa, o DAX da Alemanha, o FTSE de Londres e o índice Eurostoxx 50 também operam em queda. Na Ásia, o índice Nikkei do Japão opera em alta de mais de 1%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong opera em queda de 2,5%. Já o ouro opera em queda de 1,8% na região dos $3.370 a onça. O barril do petróleo Brent opera em forte alta de mais de 5% na região dos $77, ainda sob efeito do conflito no Oriente Médio. No Brasil, o índice Bovespa opera em alta de mais de 2% na região dos 138 mil pontos. Já o dólar frente ao real opera em queda na faixa dos 5,48 na mínima do ano. Já nas criptomoedas, o Bitcoin opera em queda de 1% na região dos $104 mil. E é claro que você encontra todos esses ativos em nossas plataformas e sempre com a possibilidade de operar com lotes fracionados. O melhor do mercado financeiro você encontra aqui na Active Trades. Abra sua conta hoje mesmo. Um grande abraço e bons negócios. Tchau, tchau.